Amém, a paz seja com todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica. Tivemos aqui um problema, mas já conseguimos conectar novamente. Que a paz seja com todos. Estudar a palavra de Deus é muito bom para que nós possamos compreender a vontade de Deus e para que possamos nos fortalecer na graça, na fé, no conhecimento. Que Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um e que possamos, nesta manhã, aprender algo que possa acrescentar na nossa fé, na nossa vida cristã. Amém? Vamos fazer uma oração para dar início. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, bendizemos a Ti neste momento e queremos, meu Deus, graça e misericórdia. Abençoe nossos passos, nossos caminhos e abençoe nossa mente para que possamos guardar a Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo é o que pedimos. Amém. Muito bem, a paz para a irmã Rose, que já está interagindo conosco, e aos demais que estão aí. É importante você ir interagindo para a gente ir conduzindo a aula de acordo com o entendimento de cada um. Amém? Dando sequência à série de estudo Vida Santa até a volta de Jesus, hoje nós estamos com a lição número 11, que tem como título A Vinda de Jesus e a Conduta Cristã. A leitura está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12, 13, 18 ao 23, que diz assim: E rogamo-nos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz também para a irmã Aldenira e família. Amém. E aos demais que forem chegando aí na aula. Amém. Bom, estamos aqui diante de uma leitura da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta aos Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo faz instruções, passa informações para aquela igreja. E nessa lição ele fala sobre a santificação do cristão para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Naquele tempo, ainda no primeiro século da era cristã, os primeiros cristãos, eles já esperavam a vinda de Jesus para aquele tempo. Então, ao longo de 21 séculos, Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Mas muitas pessoas já passaram dessa vida para outra, alguns com Jesus, alguns sem Jesus. Então nós devemos preparar o nosso espírito para voltar para Deus, porque ao chegar a hora, ao chegar o momento da nossa morte, que nós estejamos então preparados. Amém? A paz também para o irmão Legilson Nobre, participando conosco, que Deus abençoe e possa abençoá-lo com essa palavra. Bom, nessa lição nós estaremos aprendendo sobre a valorização da ética cristã, né, a importância da ética cristã. Essa lição também nos ajuda a aplicar o ensino da conduta cristã no nosso dia a dia e ajuda também a elaborar um plano de estudo devocional para que nós possamos manter a comunhão plena com o Senhor. Aqui na introdução da lição, o comentarista lembra que o apóstolo Paulo faz diversas recomendações aos Tessalonicenses a respeito da conduta cristã
e também do relacionamento da igreja com o seu pastor. Tudo indica que essa igreja estava tendo conflito, porque ela foi atacada pelos judaizantes e, com isso, aquela igreja foi perdendo a sua característica cristã. E uma das características é o respeito ao líder, o respeito àquele que Deus escolhe para estar à frente da obra, porque é através dessa pessoa que Deus vai falar conosco, que Deus vai inspirar. É essa pessoa que estará orando pela igreja, orando pelos membros. É essa pessoa que estará também pagando o preço, né? Às vezes até sofrendo ataques em virtude desses membros dessa igreja. Então é preciso esse respeito ao líder, né? Ao pastor, a quem está à frente do trabalho, ao líder de departamento, enfim. É muito importante que nós aprendamos a viver em respeito, né? A carta de Paulo aos Tessalonicenses também nos orienta a cuidar daquele membro fraco, aquele membro que desanima por qualquer motivo, que desiste da fé por qualquer motivo. Então, cabe a cada um da igreja incentivar, cabe a cada um chamar aquela pessoa, promover naquela pessoa um ânimo para que possa voltar a congregar. Senão ela apaga na fé, esfria na fé e fica numa condição espiritual muito difícil. Então é um dever de todos os membros incentivar um ao outro na fé. E principalmente aquele que é mais fraco, né? Porque tem pessoas que só vai na fé no empurrão, né? Só a reboque, né? Tem outros que conseguem se desenvolver rápido, se firmar rápido e até carregar os outros, né? Mas, no geral, grande parte é formado por pessoas fracas na fé, pessoas que desanimam por qualquer motivo, se abatem por qualquer motivo, desistem por qualquer motivo. Então é necessário que o membro venha incentivar esses outros. E o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. O apóstolo também chama a atenção da igreja para que viva em alegria, em oração e cultive o avivamento do Espírito Santo, né? Que venha praticar a comunhão com o Espírito Santo para que esteja sempre aquecido na fé, sempre firme na fé. Tudo isso se faz necessário porque em breve Jesus virá buscar a igreja, e se Jesus não vier buscar a igreja no nosso tempo, é certo que todos nós passaremos pela morte, e com isso o nosso espírito precisa estar preparado para voltar para Deus. Amém? Vamos lá, a primeira parte aqui da lição diz respeito aos pastores. Diz respeito aos pastores, né? No capítulo 5, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que o ministério pastoral é da maior relevância para a vida da igreja local, e sem ele o rebanho fica sem liderança, né? Sem saber o rumo a seguir no meio de uma sociedade sem Deus. Então, perdido o mundo já está, sem rumo o mundo já está, e se a pessoa se desgarrar do líder, aí vai ficar sem rumo também. A pessoa que desgarra da sua liderança, ele fica desnorteado, ele não tem um direcionamento, ele não tem uma firmeza para que lado ir, para que lado caminhar. Então é necessário que o cristão permaneça firme, permaneça junto com seu líder, que converse com seu líder, que passe as suas dificuldades, que explique aonde é que está encontrando dificuldade, para que possa, então, dessa forma, o líder orar de uma forma direcionada, orientar, incentivar e ter um cuidado direcionado para essa pessoa, né? Então é muito importante você conversar com seu líder, passar as suas dificuldades, passar as suas lutas e limitações para que ele possa te ajudar.
né? O líder está ali para isso, né? O líder, ele está ali para poder ajudar, para poder orientar, né? É por isso que eu digo que o ideal de uma igreja é ter no máximo, 100 membros. Porque passou disso, é humanamente impossível um líder, um pastor, conhecer a todos, acompanhar a todos, orar por todos, orientar a todos. Aí fica aquela coisa de aquele grupo grande de pessoas, mas ninguém tem um amparo na fé, um apoio na fé, um incentivo na fé. Então é importante observar esses detalhes, porque isso também ajuda a afirmar na fé. A paz também para a nossa irmã Maria Inca, né? Que Deus possa abençoá-la juntamente com toda a família e que esses ensinos de hoje possam ajudá-la também no conhecimento, no fortalecimento da fé e do conhecimento. Vamos lá, na sequência aqui, o apóstolo Paulo ele chama a atenção da igreja para seguir e obedecer seus líderes, porque eles presidem e eles admoestam a vida do crente na conduta a qual o cristão deve proceder. Os pastores são dados por Deus, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11, para o aperfeiçoamento dos santos, o preparo para o ministério, né, e a edificação do corpo de Cristo também faz parte das atribuições de um líder, de um pastor. Portanto, a igreja ela é um grande corpo formado por diversos membros. E cada membro é um corpo individual que precisa também de um cuidado individual. Assim como você tem que cuidar da igreja como um todo, você precisa também cuidar do membro individualmente, né, de cada um. Portanto, por isso que é uma tarefa bastante difícil, porém gratificante. Tá? Não existe essa de... Tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou liderar nada, eu não quero ser um líder, porque dá muito trabalho, é muita responsabilidade. Pior do que isso é o pecado da omissão. Pior do que isso é o pecado de poder fazer e ser omisso. Isso é muito mais grave. Isso é muito mais prejudicial. E muitas pessoas precisam de uma liderança, um departamento precisa de uma liderança, uma outra igreja nova precisa de um novo líder. Então, assim, nós precisamos nos colocar à disposição do reino para poder ajudar. Mesmo que você não vai ser um líder de estar à frente de um departamento ou pastoreando uma igreja, mas o seu apoio individualmente a cada membro é importante. Incentivar aquela pessoa fraca é importante. E assim você vai crescendo na fé, vai ganhando confiança e vai também adquirindo liderança dentro da obra do reino de Deus. É assim que você vai alcançando posições. É à medida que você vai fazendo. Né? Conforme você vai fazendo, você vai desenvolvendo. E não tem essa de, eu primeiro vou ficar pronto. Na verdade, o que Deus precisa é de uma pessoa determinada a fazer. E a capacidade é Deus que capacita. É claro que você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ter uma vida de oração. Né? Você não pode, para liderar, você não pode só chegar de manhã, acordar e fazer aquela oraçãozinha de 30 segundos. E antes de dormir, você vai lá e faz uma oraçãozinha de 30 segundos. Não. A oração é a chave, né? A oração é o meio do qual você fala com Deus e Deus fala contigo. Então você tem que ter uma vida de oração e de estudo da palavra. São duas regras que não podem ficar de fora. Mas se você tem uma vida de estudo da palavra e uma vida de oração, Deus vai te usar e Deus vai proporcionar que você seja um líder exemplar, né? Que você seja um líder agradável. Vamos lá. A santificação ela envolve o abandono do pecado, a purificação, a dedicação da pessoa e a separação do mundo. Então, para você se santificar,
Primeiro, você tem que abandonar o pecado, você tem que se purificar, orar a Deus para que Deus purifique em nome de Jesus, dedicar a palavra de Deus e separar, né? Não participar das coisas do mundo, não participar daquilo que contamina a sua espiritualidade. Então, às vezes, você é convidado para algum aniversário, você é convidado para algum evento. Se você é espiritual, você vai saber se você pode ir ou não. E se for, qual é o propósito, né? Qual é o propósito? Então, o cristão, ele tem que ter o discernimento de espírito para ele saber onde vai, né? Se aparece uma proposta de emprego, aí você vai saber se você deve aceitar ou deve esperar uma outra porta, porque essa primeira porta que abriu vai te atrapalhar na espiritualidade, vai matar a sua fé. Você tem uma viagem a fazer, ore e peça direção a Deus para você saber se deve fazer essa viagem, se é o momento, né? Qual o propósito disso? Se você pretende mudar de cidade, ore a Deus, conversa com Deus, peça confirmação para que você não troque o certo pelo duvidoso, né? Então, tudo isso é através da oração, é através da comunhão com o Espírito Santo que a gente adquire, que a gente consegue, e com isso vai vivendo em fé, né? Ainda na primeira parte da lição, a respeito aos pastores, nós vimos aqui o reconhecimento ao trabalho, né? Qual é o trabalho pastoral, e agora vamos ver tendo em grande estima e amor, ou seja, tenha estima e amor pelo seu líder, né? Pelo seu pastor, pelo líder do departamento, pela pessoa que está te ajudando na fé. Nós podemos, aqui o comentarista da lição, ele até cita o exemplo seguinte: o ser humano, ele tem grande estima por um jogador de futebol, por um cantor, por um ator, por uma atriz, por um piloto de Fórmula 1, ou seja, a pessoa acaba adquirindo uma certa admiração e até se espelha nessas pessoas que são referências. Mas, quando se trata ao pastor da igreja, as pessoas têm dificuldade de assimilar essa liderança, têm dificuldade de se inspirar nessa liderança. Então, a pessoa se inspira no jogador, né? Se inspira no artista, mas não se inspira no pastor. Pelo contrário, passa o tempo todo procurando defeito, o tempo todo procurando criticar, o tempo todo dizendo que está errado, que não deveria ser daquele jeito. E aí o que acontece? Essa pessoa acaba adquirindo um bloqueio espiritual em relação a essa liderança e acaba não sendo abençoado, né? Acaba não sendo abençoado. Às vezes o artista que a pessoa segue ou o atleta que a pessoa segue tem atitudes que não são boas, tanto profissional quanto conduta moral, conduta ética, e a pessoa fala, não, isso acontece, né? Não, todo mundo está propenso a um erro, né? Todo mundo pode ter algum tipo de deslize. Agora, quando se trata de uma liderança religiosa, as pessoas não pensam da mesma forma. É ferro e fogo, é juízo imediato, não tem misericórdia. Então, é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Que esse líder que está ali à frente de um trabalho, que está à frente de uma comunidade, precisa ser compreendido e precisa ser também auxiliado, né? Precisa de auxiliares, de pessoas que possam, assim, ajudar de alguma forma. E como fala na palavra, né? Todo o trabalho que você faz na igreja não é para homens que você está fazendo, é para Deus. Quando você ajuda um pastor, quando você ajuda um líder, quando você ajuda a obra de Deus, você está fazendo para pessoas. Mas quem está colhendo o fruto desse seu trabalho é Deus. É Deus. Então, assim,
é muito além do que você possa imaginar, né? O resultado disso, a proporção disso é muito além do que você possa imaginar. A ponto de Jesus ter reservado galardões, né, para esses que ajudam no reino de Deus. O que são galardões? São premiações, né? São premiações. Significa que no reino dos céus haverão dimensões diferenciadas, aonde a pessoa que fez determinada coisa, que foi mais útil, que fez muito mais na obra de Deus, alcançará uma posição privilegiada. Salvação, todos aqueles que creem em Jesus serão salvos, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Agora, o galardão, que é a premiação, que é uma posição diferenciada no reino dos céus, isso é a medida da obra, a medida do trabalho. Então, é importante compreender essa diferença, porque tem muitas pessoas que confundem e pensam que a salvação é pelas obras. Não é. A salvação é pela fé. As obras, elas serão úteis para o crescimento do reino de Deus, e para nós, o fruto da obra não é no momento, é no futuro, é no reino dos céus. Então, toda a nossa recompensa daquilo que nós estamos fazendo na igreja, que estamos fazendo na obra de Deus, não é uma recompensa imediata. Deus vai até nos abençoar no momento, mas a grande recompensa que teremos é na eternidade, na vida eterna. Essa é a principal promessa. Então, não faça a obra de Deus, não auxilie, não ajude, esperando algo agora, né? Esperando um resultado agora, né? Essa recompensa virá, não necessariamente dessa vez, nessa vida, não necessariamente nessa vida, mas talvez é certo na vida eterna, mas talvez venha também usufruir no tempo presente, venha usufruir agora, mas não espere que seja agora, né? Se vier agora também já é um privilégio a mais, né? Um privilégio a mais. Paulo exorta aqui os tessalonicenses: tenham seus pastores em grande estima. O que é grande estima? Respeito, admiração, compreensão, ajudar, né? Fazer junto. É você caminhar ali lado a lado, né? Sendo alguém útil para o reino de Deus. Quando você está ajudando o seu líder, você está contribuindo com o reino de Deus. Tá? Você está contribuindo para o reino de Deus. Tem aquelas pessoas que ficam criticando, né? Falando assim: você é um igrejeiro, né? Só vive lá na igreja, vive lá trabalhando de graça para a igreja. Ora, o que é trabalhar de graça para a igreja? É acumular tesouros nos céus. É você garantir galardões na eternidade. Tem alguns que são até remunerados hoje na igreja. Só que isso pode prejudicar, não é que vai prejudicar, né? Pode até prejudicar o galardão, que é a premiação futura. E essa premiação futura, o que é? É um mistério. E aquilo que é mistério na Bíblia é porque é tão bom, que nós não conseguimos entender. É algo assim tão maravilhoso que a nossa mente não consegue entender. Então, acumule tesouros na sua vida eterna. Acumule tesouros na eternidade. A Bíblia fala que aqui nessa vida, se tivermos o que comer e o que vestir, já está de bom tamanho. Que o tesouro melhor é aquele que você veste na eternidade. Porque aqui na Terra tudo passa, né? Tudo passa muito rápido. A criança logo vira adolescente, o adolescente logo é um jovem, o jovem logo é um adulto, e o adulto logo envelhece. E todos hão de morrer. Então, a vida aqui na Terra é muito rápida, é passageira. Algumas décadas e pronto. E aí? E aí que há a promessa de vida eterna.
a promessa de viver eternamente. E nós precisamos preparar o nosso espírito e o nosso corpo para viver eternamente. E quando fala em santidade, tem muitas pessoas que falam assim: Deus só quer o seu coração. Se Deus quisesse só o nosso sentimento e fé, por que haveria ressurreição? Por que o corpo há de ressuscitar? Porque o espírito sem o corpo, ele não fica completo. O espírito sem o corpo, ele vai ter uma certa limitação. Então haverá o tempo da ressurreição dos mortos, para que o corpo venha ressuscitar de uma forma glorificada e não mais mortal, e se juntará novamente ao espírito para viver eternamente. Então, no reino eterno, é um reino espiritual, sim, mas nós haveremos de ressuscitar para viver corpo, alma e espírito. Para viver corpo, alma e espírito. Então, que Deus possa abençoar cada um de maneira que possa pensar no futuro espiritual, né? Pensar na vida eterna. Louvado seja Deus. Tópico 2, como tratar diversos irmãos. Admoestando os desordeiros. A palavra admoestar, ela significa consolar, encorajar, corrigir, ou seja, conduzir. Admoestar é conduzir. Então nós precisamos consolar, encorajar, incentivar, corrigir o novo membro ou o membro fraco. A palavra admoestar, ela aparece 109 vezes no Novo Testamento. Então, está aí a importância de cada um de nós, como membro de uma igreja, em orientar os outros, em incentivar os outros. Tanto que essa palavra ela aparece 109 vezes só no Novo Testamento. Portanto, é algo necessário e importante de ser feito. Portanto, sim, esteja sempre consolando aquele que está triste, incentivando aquele que está desanimado, corrigindo aquele que está agindo errado, conduzindo essa pessoa para o Senhor, fazendo com que essa pessoa vá para o Senhor. Amém? Paulo ensinou que admoestassem os desordeiros, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. O que é o desordeiro? Aquele membro que não vigia, né? Aquele membro que está sempre aprontando, dentro ou fora da igreja. Então, Paulo orienta que o membro mais forte, o membro mais estruturado tem que chegar para essa pessoa e advertir ela, falar: olha, a sua conduta não está correta, as suas atitudes não louvam a Deus, você precisa ter uma conduta cristã, não só dentro da igreja, mas também dentro da família, no lugar onde você vive, na sua comunidade onde você vive, no seu lugar de trabalho, no seu, enfim, aonde você estiver, você tem que ter uma conduta cristã, né? Você tem que ter uma vida cristã completa. Então Paulo orienta que aquele membro desordeiro, né? Aquele membro vacilão, aquele membro que está sempre caindo em ruína, caindo em pecado, ele deve ser orientado pelo membro mais forte. Não precisa nem ser necessariamente pela liderança. Um colega ali, um amigo, um irmão da fé, uma irmã na fé, pode chegar para aquela pessoa e dizer: olha, a sua conduta não está boa, você precisa mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude, mudar o seu jeito. Então, cabe a cada um orientar aquele que necessita, né? Orientar aquela pessoa que precisa voltar aos caminhos do Senhor, se firmar nos caminhos do Senhor. Às vezes essa pessoa está até dentro da igreja, mas a conduta dela fora, ou às vezes até mesmo dentro da igreja, não é uma atitude cristã. Então o apóstolo Paulo ensina
a orientar essas pessoas. Da mesma forma que ele orienta também a dar um chacoalhão nos rebeldes, né? Aqueles que são rebeldes, encrenqueiros, que vivem fazendo motim dentro da igreja, juntando membros para protestar contra isso, contra aquilo, puramente por maldade, puramente para tentar construir um espaço de poder. Então tem que chegar para essa pessoa e dar uma chamada nela, né? Exortar essa pessoa para que ela entre na linha. Paulo também orienta o membro que esteja firme para que ele possa incentivar aquele que é ocioso, aquele que não faz nada, para que ele possa incentivar aquele que não participa das atividades, aquele que não vai mais para os ensaios, aquele que não vai mais para as ações da igreja. Então nós precisamos levantar pessoas, né? Amém. Outra orientação do apóstolo Paulo é que o membro que esteja bem deva consolar e sustentar os mais fracos em apoio espiritual e também apoio emocional. Tem aquele tipo de membro que só reclama, que é aquela choradeira, aquele fala, aquela só se queixa. Então precisa chegar para essa pessoa e ajudar a mudar o pensamento dela. Vai dando palavras, vai falando versículos, vai lendo a Bíblia com essa pessoa para que ela se fortaleça, para que ela se encoraje, para que ela se anime na fé, para que ela possa então estar reavivados e reanimados na fé, para que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém? O irmão Legil está perguntando se existe punição para os desordeiros. Sim, existe. A Bíblia é clara em que a igreja deva punir o membro ou o líder que não esteja corretamente, para que sirva de exemplo. Então, quando a igreja pune alguém, dá uma disciplina para alguém, é para que essa pessoa se conserte, se corrija, e para que sirva de exemplo para os outros, para que os outros vejam aquilo e falem, olha, isso não pode ser praticado. Isso deve ser, a Bíblia prevê sim que a igreja deva punir o membro ou a liderança que não caminha bem, que não está bem. Porque o desordeiro, ele vai manchar o nome da igreja. Que as pessoas vão começar a avaliar a igreja pela conduta daquele membro. As pessoas lá fora vão julgar a igreja pela conduta daquela pessoa. Então, por isso que tem que ter punição, sim. Tá bom? Vamos lá, dando sequência. Seja paciente para com todos. É outro ensino aqui do apóstolo Paulo, e ele fala sobre isso também. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele fala sobre o fruto do Espírito, que devemos ter paciência com os mais fracos, porque às vezes a gente fala, ensina, instrui, orienta, e a pessoa continua nos mesmos erros, continua nos mesmos vacilos. Eu não estou mais nem aí, eu não quero mais saber. Já fiz o que tinha que fazer e pronto. Mas não é isso que o apóstolo Paulo orienta. Ele diz que a gente tem que ser paciente. Começar tudo de novo, fazer tudo de novo, orientar tudo de novo, dizer tudo de novo. Amém? Vamos lá. Agora vamos para outra parte da lição que diz, seguindo sempre o bem. É um dever nosso como cristão, devemos sempre seguir o bem. Não podemos vingar de alguém, não devemos desejar o mal para ninguém, pagar o mal com o mal, mas devemos nos conduzir de maneira ordeira, de uma maneira disciplinada. Jesus mandou amar até mesmo os inimigos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Portanto, se Jesus mandou amar até os inimigos, então nós temos que ter
certa paciência com as pessoas e sempre fazer o bem, não pagar o mal com o mal. E se você faz o bem para as pessoas, mesmo que a pessoa faça um mal para você, mas você está livre, né? Você está livre dessa culpa, você está livre dessa condenação, tá bom? Seguindo adiante, né? Não dar mal por mal e também sempre zelando pelo bem. Na comunhão com Cristo, aprendemos que ele sempre fez o bem a todos, operando sinais, milagres e maravilhas. Então, o próprio Cristo, ele curou o perverso, ele curou o mal, ele libertou o endemoniado, ele libertou aquele que, ou aquela que estava em prostituição, em adultério. Ou seja, ele fez a obra do bem, independente da conduta da pessoa. A partir do momento que você prega a palavra e há uma aceitação, né, se a pessoa aceita, significa um arrependimento. Agora, se a pessoa não aceita, significa que ele ainda não se arrependeu. Mas e aí? Já que ele não aceitou, vou largar para lá. Não, aí você tem que ser paciente. Prega de um outro jeito, ensina de uma outra maneira, espere uma nova ocasião para poder falar, que às vezes a gente fala, acaba caindo na mesmice. Então você dá um tempo, a pessoa vai ver que você silenciou por um período, e aí talvez ela mesma já crie ocasião, ela mesma já busque ocasião para que possa mudar o comportamento. Vamos lá, 5 atitudes na vida devocional, né? O que é a vida devocional? A sua oração diária, a sua meditação diária, o seu relacionamento diário com Deus. Primeiro, regozijando sempre. O que é regozijar? É uma alegria diferenciada. Então, tudo na sua fé, tudo na sua vivência cristã tem que ser com alegria. Hoje é dia de cuidar do jardim da igreja, e você vai participar lá do mutirão para cuidar do jardim da igreja. Vá com alegria. Hoje é dia de um mutirão de limpeza, né? Vamos lavar as cadeiras, limpar as paredes, dar uma faxina mais grossa, né? Então vá com alegria, né? Vá motivado, faça com alegria. Hoje é dia de culto, né? Vou cantar com alegria, vou cultuar com alegria. Então tudo na obra do reino é com alegria. Então não perca alegria em nada. Tudo que você for fazer no reino de Deus, seja com alegria. Não vá se arrastando, né? Hoje é dia de evangelismo. De novo andar pelo bairro, colocando papelzinho de caixinha em caixinha de correio, conversar com as pessoas, de novo falar as mesmas coisas. Não pense assim, não pense assim. Faça tudo com alegria, faça tudo com motivação, como se fosse a primeira vez. Faça tudo de uma forma alegre, como se fosse a primeira vez. Uma outra atitude da sua vida devocional. Então, a sua alegria tem que ser diária. Todos os dias você tem que se alegrar na fé. Uma outra atitude que deve ser diária é a vida de oração. Você não pode, eu vou orar só na terça-feira, vou orar só na quarta, vou orar só na quinta, eu vou orar só no domingo. Não, você tem que orar todo dia e o tempo todo. A vida de oração, ela tem que ser constante. Você está ali no ponto de ônibus, o ônibus vai demorar 10, 15 minutos para passar, fique orando, né? Fique ali em espírito de oração. Você não precisa orar em voz alta, você não precisa erguer seus braços para que todos vejam que você está orando. Não, ali sentado, quietinho, fale com Deus ali em espírito, né? Você está pilotando a sua moto para o trabalho, pedalando a sua bicicleta indo para o trabalho, você está dirigindo o seu carro indo para o trabalho. Aproveite esse trajeto e vai orando. Você gasta aí 10, 15, 20, 30, 40 minutos no trânsito. Vai orando, vai falando com Deus. É um período aí para orar. É melhor do que você se estressar com o trânsito, é melhor do que você se estressar
com o ritmo do trânsito. Então, ore o tempo todo, né? Antes de começar o seu trabalho, ore, faça uma oração ali. Não precisa ser aquela oração que todo mundo veja, mas uma oração silenciosa. Ore, apresente o seu dia de trabalho a Deus, apresente as pessoas que você vai trabalhar com elas ou conviver com elas no seu dia de trabalho. Se trabalha com vendas, pede a Deus para abençoar. Se você trabalha com serviços, pede a Deus para abençoar. Pede a Deus para te livrar de acidentes de trabalho, né? de algum tipo de dano ali no trabalho. Converse com Deus e depois, no final do expediente, agradeça. Agradeça. Faça uma oração de agradecimento a Deus por aquela jornada, por aquele dia, né? Por tudo que deu certo. Você está indo para a escola, ore para Deus abrir o seu entendimento, abrir sua mente, para que aquilo que for ensinado ali nas matérias, nas disciplinas, para que você entenda, para que você compreenda. Aquela matéria que você tem mais dificuldade de aprender, de entender, peça a Deus que abençoe o professor, a professora, para que seja mais claro, para que seja mais didático, para que você entenda melhor. Enfim, viva orando em todo tempo, em todo lugar, no trabalho, na escola, na igreja, no transporte, no trajeto, debaixo da árvore, na beira do rio, dentro do templo, no seu quarto, enfim, ore em todo tempo, em todo lugar. A outra atitude devocional que deve estar na vida diária do crente é dar graças em tudo. Seja grato. Agradeça a Deus por tudo. Mas hoje eu caí, me ralei todo aqui, ó, caí da bicicleta, caí da moto, me machuquei, estou todo cheio aqui de escoriações no corpo. Dê graças a Deus. Ralou, mas poderia ter quebrado. Quebrou, mas poderia ter morrido. Então dê graças a Deus a tudo, seja grato a Deus, agradeça pela água que você bebe, agradeça a Deus pelo alimento que você recebe, agradeça a Deus pela roupa que você veste. Tem gente que pega a roupa para vestir, de novo essa roupa, que eu já não aguento mais essa roupa. Se você pode já comprar outra, pega essa roupa e dê de presente para alguém, né? Se ela ainda está em condições, se é uma roupa que ainda está boa, dê de presente para outra pessoa, mas seja grato a Deus, agradeça a Deus, né? Por isso, agradeça a Deus pela casa que você tem, pelo calçado, pelo carro, pela bicicleta, agradeça a Deus pelo que você pelo que você vive, pela família que você tem, ao invés de ficar só reclamando do marido, só reclamando da mulher, só reclamando dos pais, só reclamando dos filhos, apresente a Deus, né? Apresente, chega para Deus e fala: a conduta do meu filho não é boa, eu queria que mudasse. A conduta da minha filha não está correta, eu queria que mudasse. A conduta do meu marido não está boa, eu queria que ele mudasse. A conduta da minha esposa não está certa, eu queria que mudasse. Então não viva em reclamações e murmurações. É claro que de vez em quando você vai ter que conversar com alguém para desabafar, para contar esse problema que está te sufocando, que você precisa jogar isso para fora de alguma maneira. É diferente, né? É diferente, mas eu estou falando daquela pessoa que fala por maldade, né? Que fala só por falar. Então, ore por essa pessoa, ore, interceda por essa pessoa e dê graças. Fala: Deus, eu te agradeço pelo filho que tem. Ele tem qualidades. Eu te agradeço pela filha que eu tenho. Ela tem qualidades, mas também tem defeitos. E eu queria que esses defeitos fossem tirados, né? Queria que esses defeitos saíssem da vida dela, saíssem da vida dele. Então ore a Deus, seja sincero com Deus, porque tem pais que não enxergam defeito nos filhos, né? Tem pais que não enxergam defeito nos filhos, e isso é ruim, porque o filho vai ficando cada vez pior. E depois vai padecer na vida, vai padecer no mundo, vai padecer na profissão, no lugar de trabalho. Então é melhor corrigir. Então converse, oriente, instrua, corrija, alerte o que está errado,
mostre que aquela conduta não vai levar a um caminho bom, a um destino bom. Pode até citar exemplos, né, de pessoas que tomaram atitudes semelhantes e se deram mal. Alerta no início do problema, que no início é só uma coisinha, né? Ah, só isso. Mas isso vai juntando com outras coisas e vira uma grande perdição. Então, ame seu filho, ame sua filha, ame seu pai, ame sua mãe, ame seu marido, ame sua esposa, observando também o que não está bom, observando também os defeitos, para orar e pedir a Deus que mude, né? Para que Deus possa transformar. Então você vai vendo ali e agradeça a Deus, né? Seja grato. Deus, eu te agradeço pelo marido que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelo filho, pela filha, mas eu queria que mudasse isso. Tal atitude não é boa, tal comportamento não é bom, aquela maneira dele ser ou dela ser não é bom. Então converse com Deus, mas agradeça também, né? Agradeça e peça. Isso é muito importante. Por exemplo, você tem uma geladeira, né? A geladeira já é pequena, já não atende mais às necessidades da família, ou já está velha, já tem problemas constantes, já está gastando muito com essa geladeira e você já viu que não dá mais. Então, ore a Deus e agradeça, né? Deus, eu te agradeço. É essa geladeira que eu tenho, muito obrigado por ela, mas eu preciso de uma nova, eu preciso de uma melhor, porque as minhas necessidades mudaram, porque as minhas necessidades agora são outras. Então, é assim que se ora com sabedoria, é assim que se ora e conquista a Deus, tá? É sendo grato, é sendo grato, é sendo grato. Então, de repente, você só tem um par de calçado, só tem um par de calçado. E como que você vai orar a Deus? Deus, eu te agradeço porque eu só tenho um par de calçado. Mas eu te agradeço porque é esse par de calçado que está protegendo os meus pés, que me leva para a escola, que me leva para o trabalho, que me leva para a igreja, que me leva para todos os lugares. Mas eu preciso de outro. Te agradeço por esse sapato, mas eu preciso de outro. Então é assim que se ora com sabedoria. É assim que se ora de forma que vem despertar a misericórdia de Deus. Então, pense nessas coisas, observe essas coisas para que tudo vai bem. A outra atitude que deve ser diária na vida do cristão é não extinguir o Espírito Santo, é não matar a ação do Espírito Santo, é não impedir que o Espírito Santo venha agir na sua vida. Pelo contrário, todos os dias você precisa renovar a sua comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias você precisa falar com o Espírito Santo, pedir a Ele que te ajude, que te oriente, que te inspire, que te dê sabedoria. Então esse relacionamento com o Espírito Santo também é diário. Tá? Não é só numa vigília, não é só num culto de oração, não é só no seu período de jejum, não, é o tempo todo. E a quinta atitude que deve ser diária na vida do cristão é não desprezar as profecias. E aí, as profecias estão aonde? Estão na Bíblia. Mas Deus também usa pessoas para falar conosco. Então, não fique só esperando, eu vou esperar que Deus use alguém revelação para mim. Não, não é assim. Primeiro vai para a Bíblia, leia a Bíblia, veja o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, veja o que a Bíblia orienta a respeito desse assunto, e isso é profecia. E se Deus quiser usar alguém para falar contigo, não vai ser nenhuma surpresa, vai ser dentro daquilo que você já está esperando, dentro daquilo que você já está orando, dentro daquilo que você já está falando com Deus. Não vem nada de surpresa, nada novo. E aí, será que Deus vai revelar e que eu vou ficar rico, vou ficar milionário? Como é que é isso? Não, não é isso. Deus vai falar aquilo que está na palavra.
Deus vai usar alguém em profecia para afirmar aquilo que você já vem buscando e que Deus já vem falando contigo de outra forma e você ainda não entendeu, ainda não compreendeu, tá bom? Então não despreze as profecias, retenha o que é bom. É essa a orientação de Paulo, tanto aos Tessalonicenses quanto também no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Ele também orienta sobre isso, né? Aquilo que é profecia, você retém o que é bom. Né? Aquilo que te causa dúvida, mas é um profeta de Deus, essa pessoa é usada em profecia, mas pode estar falando pela sua própria mente, né? Pode estar falando por falar, né? Pode estar falando pelos cotovelos. Então, assim, para saber se é de Deus, é para ver se isso está na Bíblia. Para você confirmar se vem de Deus, é ver se a Bíblia fala a mesma coisa a esse respeito, tá bom? Então a orientação, é a forma que você tem de desenvolver nesse sentido. Então, repetindo, as 5 atitudes na vida cristã que deve estar presente todos os dias são: alegre-se sempre, né? Seja sempre alegre em tudo. Ore o tempo todo, em todos os lugares, em todos os momentos. Seja grato a Deus em tudo e seja grato também às pessoas que te ajudam. Não apague o Espírito Santo na sua vida, pelo contrário, reacenda ele todos os dias. E não despreze as profecias, ou seja, não despreze a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, né? Não despreze. Vamos lá. Como esperar a vinda de Jesus? Já estamos concluindo essa lição. Examinando tudo e retendo o que é bom. Para esperar a vinda de Jesus, você tem que ser seletivo. Aquilo que acontece ao seu redor, aquilo que você escuta, aquilo que você presencia, veja se isso é bom, se isso é benéfico, se isso é favorável para a fé cristã. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é diamante. Então você tem que ter cuidado e ser seletivo aí com algumas coisas. E então examine tudo, né? Observe tudo com cuidado, com cautela. E também santifique-se. Esteja se santificando. Esteja buscando a santidade e a sua perfeição da fé a cada dia. Esteja renovando a sua fé e o seu entendimento a cada dia, tá bom? E assim você estará preparado para a vinda do Senhor Jesus. Seja prudente, tenha uma vida santificada, afasta-se do mal, seja irrepreensível, não dê motivo para ninguém falar nada de você. Não dê motivo para ninguém te criticar, para ninguém falar de você, tá bom? Se falam de você é porque algum motivo você está dando. Então, reveja o seu comportamento, reveja as suas atitudes. Concluindo a lição, na vinda de Jesus, somente os crentes irrepreensíveis irão ao seu encontro. A santificação é o único meio pelo qual essa vida irrepreensível pode ser alcançada. É necessária a vigilância, a oração, a leitura da Bíblia e a obediência incondicional aos princípios sagrados que são base da conduta cristã. Então, tudo que está na Bíblia é para mim e é para você, tá bom? Leia, medite, ore, busque, aviva-te, busque a presença do Espírito Santo todos os dias, todos os momentos, ore todos os dias, todos os momentos, e a sua vida espiritual será muito diferente, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça, que Deus te direcione, que Deus te capacite, que Deus anime você na graça e na fé, amém? E o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado na sua vida. Oremos. Pai amado, bendito, soberano, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos. Pedimos, meu Deus, que Tu venhas abençoar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa fé. Conduza-nos, ó Deus, na graça e no entendimento. E dai-nos, ó Pai, o motivo da fé, a razão da fé. Fortaleça-nos, ó Deus, em tudo que viermos fazer para a glória do Seu nome.
É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz seja com todos, medite nessas palavras. Se essa palavra foi boa para você, reveja quantas vezes for necessário. E as lições da Escola Bíblica ficam armazenadas aqui no Facebook e também no YouTube. O canal da igreja no YouTube é IEMM TV, tá bom? IEMM TV. Igreja Evangélica Missionária Moriá, né? É a sigla IEMM TV, lá no YouTube. Você digita isso lá no YouTube, você vai para a página da igreja onde estão todos os estudos lá no YouTube. Aí você assista, reveja, mande o link para alguém, ou aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que você possa colocar em prática tudo isso que você ouviu aqui hoje, aprendeu aqui hoje, e que você possa ser uma bênção no reino de Deus, ajudando na igreja, ajudando o seu líder, respeitando o seu líder, e motivando as pessoas mais fracas na fé. Assim você também estará motivado, tá bom? Deus seja louvado. A paz para a irmã Maria Inca, para a irmã Rose, para o irmão Legilson, para a irmã Aldenira e para os demais aí que também acompanharam essa aula. Deus seja louvado e abençoe a todos. Aqui em Porto Velho, nós estamos na rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Esteja conosco domingo às 19 horas e terças às 19h30. A paz seja com todos.